Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso IBN TV. Meu nome é Kátia Santana e hoje nós temos mais um encontro marcado. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós somos chamados, que é missões. E eu tenho um convidado muito especial, que é o pastor Luciano Venceslau. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Kátia. Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, sejam bem-vindos ao nosso programa, bem-vindo ao nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre missões. Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui do nosso programa e nós estávamos justamente falando sobre a questão de que todo cristão é chamado para o ID, né, Luciano? Exatamente, Kátia. Na verdade, o ID todos nós já temos, né? Quando Jesus disse aos discípulos, ide e pregar o evangelho a todas as pessoas, ele não falou para nós, fique, né, mas o ide. Então, se alguém quer saber o propósito, ide e pregar o evangelho. Não, então, todos os cristãos são comissionados a isso, né, Kátia? Ao ide e pregar o evangelho. E como que começou esse id na sua vida, Luciano? Fala pra gente como que dá esse start na vida também das pessoas que às vezes tá sendo chamado para essa mesma direção hoje. Entendi. Kátia, na verdade, desde a minha infância e a minha juventude, tudo, antes mesmo de me converter, eu sempre fui aquela pessoa que queria, de alguma forma, chamar a atenção de outras pessoas, sabe? Então, sempre quis ver as pessoas sorrirem, sempre quis ajudar as pessoas, e isso só se potencializou ainda mais quando Jesus veio e me deu essa direção. E da mesma forma que eu entendi o quanto Ele me ama, eu também tenho que ter essa empatia e amar o próximo. E isso, todas as vezes que nós andamos na cidade ou na rua e nós vemos uma necessidade, o evangelho, ele pulsa mais forte no coração. Então, todas as vezes que nós vemos essa necessidade que eu disse, desperta o desejo de querer ajudar as pessoas e cumprir essa ordem de Jesus, e pregar o evangelho. Então, todas as pessoas precisam conhecer esse Jesus. Então, isso é o que me motiva muito a apresentar o meu amigo para que as outras pessoas também sejam amigo do meu amigo. E o que é missão? Missão é quando você recebe algo, como, por exemplo, nós recebemos de Jesus uma missão, né? O id e pregar o evangelho. Nós temos aqui vários versículos bíblicos, Kátia, que vai dizer sobre o porquê que como definimos a missão. Jesus é o nosso maior exemplo de missionário. Sim. Porque ele saía de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho e curando muitas pessoas. Então, para mim, a missão é essa. Eu tenho algo, Deus me deu algo, eu preciso cumprir essa missão. Então, eu defino assim, com essa visão. Jesus, ele era um dos maiores missionários, né? Que ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho e curando muitos enfermos. Então, eu defino assim, Jesus já me deu uma missão. Eu preciso cumprir essa missão agora. Luciano, e como que você tem cumprido, né, a sua missão hoje? Porque hoje nós, quando falamos em missão, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que ir para a África, não é verdade? Exatamente. E não é bem assim, né? Não. Kátia, a missão... Porque hoje o seu principal campo, na verdade, é aqui, no município de Alta Floresta, né? Apesar de você ir para outros lugares, o seu principal campo hoje é aqui. A gente... É que nem eu disse para vocês, né? Nós temos uma missão do Senhor, ide e pregar o evangelho. Todos nós podemos fazer missões de 3 formas. Todos podem orar, todos podem ir e todos podem contribuir, principalmente financeiramente, que é uma das maiores dificuldades que nós temos. Existem diferenças. Eu vou para a África, eu vou para qualquer outro país, mas também eu posso olhar para a minha cidade, num bairro carente, como nós temos o trabalho no hospital, então a gente vai no hospital, vai numa praça, vai num restaurante. Então essa é a direção, né, o direcionamento. Todo mundo pode fazer, Kátia, missões, e isso aí não fica específico para a África. Por exemplo, nós fazemos uma missão
no interior do sertão, que não é uma África, mas é uma África dentro do Brasil. As mesmas condições, talvez, digamos que não tão precária quanto a África, mas tem. Na nossa cidade temos os bairros periféricos, né, que são muito carentes, então podemos fazer missões ali, né? Então, assim, não precisa ser a África, né? Por exemplo, os países europeus também precisam de missionários, né? Países ricos, países que hoje, que eram berço do avivamento, hoje precisam de missionários. Então não precisa ser especificamente a África porque é pobre. Não, pode ir para outro país rico, né? Mas precisa, missionários é fundamental para o evangelho. E eu acredito que você precisa sempre começar aonde você está, né? O principal alvo sempre vai ser as localidades onde Deus te estabeleceu, seja dentro da sua casa, da sua escola, da sua universidade, do seu trabalho. Você é um pequeno missionário. Exatamente, Kátia. Na família é um dos campos maiores, né? Eu costumo dizer assim, Kátia, na família, às vezes você não precisa ficar pregando, Sim. porque existe muita divergência de pensamento, principalmente família, né? Sim. Irmão, tios, assim, sempre tem aquele conflito. E a palavra diz que o profeta, às vezes, não tem honra dentro da própria casa, Exatamente. Né? Na própria terra. E aí, o que eu sempre falo? As atitudes demonstram isso, né? As suas atitudes, por exemplo, eu bebia, e reunia a família, eu bebia, eu enchia a cara, tudo, até morrer ali no chão. E hoje eu não bebo mais, Sim. porque já a transformação que Jesus gerou em mim, eu passo para as outras pessoas. Sim. Então, assim, elas olham para mim e vê que eu não bebo mais, não é porque é proibido, assim, o meu conceito, tá? Que é proibido, mas porque isso não me edifica e não edifica a vida do meu próximo. Então, eu opinei não beber. Então, assim, a minha atitude já essa atitude já é é como se eu estivesse pregando o evangelho para as outras pessoas, né? Porque a bebida não me satisfaz, mas Jesus é o suficiente para mim. E o evangelho não é superficial, porque o evangelho de verdade é aquele que transforma. Então, se as pessoas não veem a transformação em você, dificilmente vão ver Deus refletir através de você. Exatamente, seria hipocrisia, né? Eu pregar uma palavra do Senhor que transforma vidas e a minha vida não é transformada. Quem que vai acreditar? Verdade. Luí, você falou algo assim que eu achei muito interessante, que é justamente a questão das 3 vertentes das missões, porque muitas vezes a gente acha que para ser missionário a gente tem que estar em algum lugar, indo com as nossas próprias, né, com os nossos próprios pés, mas na verdade você também é um missionário quando você ora pelas pessoas, por uma nação, por um objetivo em comum. Você já está exercendo o seu papel de missionário. Aí tem aqueles que são chamados a irem, assim como o Luciano né, de se estabelecerem, né, territorialmente em outros lugares. E você também pode ser um missionário sendo hoje um financiador do reino, seja aquele que vai estar entrando com a parte de recursos, né? Porque para um missionário estar indo para uma outra região, ela precisa de recursos. Ele precisa de recursos, os mantenedores, né? Os mantenedores. Isso. Então, assim, que você possa estar orando ao Senhor e vendo se você tem esse chamado ministerial dentro do seu coração, que se tem algo que tem queimado no seu coração, mas às vezes você percebe que não é o tempo de você estar se estabelecendo em outro lugar, mas Deus tem te chamado a orar ou ser esse mantenedor de missões, que Deus possa estar confirmando seu coração e você está exercendo esse papel que Deus já colocou, né, Luciano? Exato. E que precisa, né? Com certeza, cara. São as 3 vertentes que são essenciais, porque você precisa estar lá, você tem que ter uma cobertura espiritual. Sim. E também você precisa dos recursos para você chegar lá. Sim. Todas as missões que a gente vai, sempre tem uma inscrição. E aí tem a inscrição e tem a alimentação durante a viagem, né? Então, e nessas do sertão mesmo, a gente sempre ajuda com cesta básica. E queira ou não, precisa financeiro, né, Kátia? Então, infelizmente, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a financeira. Porque não sei qual é o pensamento das pessoas com relação a missões quanto a isso. Mas uma pessoa que contribui, que não pode ir, como você disse, mas contribui, ela também está exercendo a função de cumprir o ID. Ou seja, ela está mantendo alguém para ir enquanto ela não pode.
Porque assim, Kátia, existe muitas pessoas dispostas a fazer, mas nem todas são disponíveis, né? Então, quando alguém contribui financeiramente para um missionário ir, ela também está fazendo parte daquela missão, né? Ajudando outras pessoas, ajudando outras famílias. Então, é muito importante essas 3 vertentes, como a Kátia já disse: oração, o ir e contribuir. É fundamental em uma missão. Lu, agora nós vamos dar um pequeno... Lu, gente, é porque eu e o Luciano, né, a gente já tem um convívio e a gente acaba, às vezes, esquecendo a formalidade, mas agora a gente vai para o nosso intervalo, a Maísa vai vir com o informativo. Então fiquem ligados no que vai acontecer aqui na nossa programação dos próximos dias e já já a gente está de volta. Isso mesmo, Kátia, chegou o momento dos informativos. Atenção, pessoal, de segunda a sexta nós temos o culto da madrugada que acontece aqui na igreja das 5h20 às 6h20. E para você, mulher, nós temos uma programação na segunda-feira, dia 26, um culto especial para mulheres, com a presença confirmada da missionária Vanilda Martins. Não deixe de participar. E na terça-feira o culto Tâmara será diferente também. Será um culto de gratidão às 19 horas, em gratidão a 60 anos da nossa pastora Dagmar. Venha prestigiar. Na quinta-feira começamos a campanha Vencendo os Gigantes, às 19h30. Não deixe de participar. E na sexta e sábado a programação é para os adolescentes e jovens, Kátia. Na sexta nós temos o culto Wake às 19h31 e no sábado o culto Conexão, pós-conferência Believe, 19h30. Você não pode deixar de vir. E neste domingo, para encerrar os nossos informativos, nós temos o grande batismo às 9 horas da manhã e 18 horas o nosso culto de celebração. Venha você e sua família participar. Até semana que vem, Kátia! Voltamos e nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o nosso pastor missionário Luciano. Lu, eu sei que você está indo viajar também no próximo mês para mais uma missão, mas fala antes disso para nós as experiências que você já teve com essas missões. Eu sei que você também já foi para fora do país para exercer o chamado de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas não têm dimensão de como é estar no campo, né, exercendo o chamado que Deus tem. E às vezes para muitos entenderem até melhor como que funciona o campo missionário, né? Kátia, nós temos alguns trabalhos, né? Aqui nós temos um trabalho na aldeia, né? Aldeia Cururuzinho, São Benedito. São várias aldeias, na verdade, ali. Eu tive a oportunidade já Exato. de participar de uma das missões, uma vez ali na Caiabi. Isso. Foi uma experiência incrível, meu Deus do céu. Eu acredito que todo mundo, por mais que às vezes não é chamado para essa área, né, do evangelho, mas poderia ter esse tipo de experiência. Sim, porque fantástico, cara. abre a nossa mente, abre o nosso coração e a gente se apaixona. Muito. Na verdade, eu acho que é isso, né, Lu? Quando você se envolve nesse campo, você acaba se apaixonando, né? E não tem como você não vivenciar isso, Kátia. É fantástico demais. As experiências, sabe, o tratar de Deus nas nossas vidas, em cada momento. E cada uma delas tem algo que eu posso dizer assim, diferenciado. Cada missão que a gente vai é algo singular, diferente. né? Isso. E o que mais me chama a atenção, porque assim, Kátia, além de missionário, eu também sou um evangelista. E o evangelista, ele olha tudo que ele vê, quem ele vê, ele quer de alguma forma alcançar essas pessoas. Então, durante a viagem, ou a gente vai almoça num restaurante ou janta, você já fica ligado em quem está ali. E como eu gosto muito de orar por cura, eu fico olhando algum garçom, alguém que está com uma tipóia, uma muleta. Então, assim, eu estou indo para uma missão, mas ao mesmo tempo eu estou evangelizando. E eu tô como se eu estivesse sendo um instrumento de Deus pela viagem toda. Então, é na ida, na volta e durante a missão, né? E isso é muito gratificante. E como você disse, a viagem que eu fiz, minha primeira missão internacional, né? Foi no Paraguai. E foi muito legal, assim, Kátia, porque, assim, a maioria deles fala Guarani, né? E alguns falam espanhol. E lá a gente teve um momento com as crianças. E aí o missionário Wallace, que é o líder da conferência, aí ele me botou para cuidar das crianças. Imagina, eu cuidar de criança.
E aí eles não falam português, né? Imagina. E aí a gente brinca, tenta gesticular com eles. Até porque você também é envolvido com o Ministério de Teatro, né? Então tem as técnicas para poder fazer dinâmicas, né? Isso. E ajuda muito, né, Kátia, que você ter esse desenvolvimento. E aí, eles eram muito ativos, então eles falavam muito, gritavam, corriam. E a gente tinha que achar uma maneira de fazer eles ficarem quietos. E aí eu ficava observando as professoras deles lá, né? E aí umas falavam, cala-te, e ela tá quieta. E aí eu comecei, cala-te! E eu ficava gritando pra eles, né? Cala-te, aquieta-te! Aí uns que não obedeciam, eu puxava a orelha. E aí isso ficou marcado nessa viagem. Então todo mundo ficava... me via assim e começava, cala-te, cala-te, isso pegou. E sabe o que eu acredito também que é muito importante? É ter essa sensibilidade com as culturas. Sim, porque aonde você tá indo, você também tem que ter essa sensibilidade, igual você falou, você faz um trabalho missionário, evangelístico, nas aldeias, por exemplo. Sim. Eles, não tem como comparar a estrutura cultural, né, deles com a nossa, por exemplo, de Alta Floresta. Não tem como comparar a nossa com a região que você acabou de visitar, que é o Paraguai, né? Sim. Então, assim, o missionário também precisa ter essa sensibilidade de plantar a semente, né, da palavra de Deus, mas entendendo também o formato cultural para também, às vezes, não dar, vamos supor, um tiro no pé, né? Com certeza. Tanto a alimentação quanto o diálogo com eles, né? Por exemplo, na aldeia, eles falam uma língua caiabi. Então, tem coisas na palavra do Senhor que eles não entendem. Às vezes, você vai pregar uma mensagem e para nós entendemos. Mas eles, pelo o linguajar da palavra, eles não entendem. Muitas vezes a gente já pregou lá e alguns índios, os mais idosos, no caso, vieram perguntar o que significa isso depois de você já ter pregado, né? Então você tem que explicar na linguagem deles ou na forma deles para eles entenderem. E a linguagem, tipo assim, você tem principalmente uma missão transcultural. Você vai para uma aldeia, é totalmente diferente, como você já disse. É o ambiente, o lugar de dormir, enfim, a preparação para isso também é muito importante, né, Kátia? Você se preparar, você estudar a cultura, você estudar os hábitos, até mesmo para quem tem dificuldade, assim, de alimentação, saber qual é a alimentação lá, né, o que eles comem, o que você vai conseguir comer, né, para já ir preparado. Até eu vi um exemplo do indião que vieram agora na conferência Believe, né? Eu não sei se falaram indião, chamaram ele de indião, mas eu vi um podcast que o Brunão Morada chama ele de indião. E a Simone. E ele teve ele foi para uma missão e ele teve esse choque de cultura. Porque, tipo assim, aqui eles trabalham na Chapada com a Jocum, né? Então eles têm trabalho, vão pro mato, comem bicho, comem um monte de coisa e ele come bastante. E chegando nessa região, era feijão enlatado, era aquela comida enlatada e ele passou muito mal quando ele comeu. Então, assim, ele teve esse choque de cultura, né? Então, a gente se preparar para isso, para o que vai se alimentar, é muito importante. E outra questão, na hora de dormir, Kátia, você tem que estar preparado para tudo, assim. No Paraguai, eu fui na aldeia, nós dormimos em rede e assim, até lá ainda tinha energia, né? Tem lugares que às vezes pode até não ter, mas lá ainda tinha, mas até um determinado horário, né? Então, assim, às vezes para pessoas, fala assim, moleza, mas pra gente que tá acostumada a dormir no ar-condicionado, né, na cama, já é também. Sim, é rede. Lá no Paraguai nós dormimos numa área. Nós estávamos numa casa e jogamos colchão na área lá e dormimos lá. E tava frio. Ao ar livre, inclusive, né? Tava muito frio ali. E aí dormimos lá, nas aldeias, rede. Então, assim, você tem que estar atento a tudo isso, né? Preparado para tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, sabe, isso não tem nem sentido de tão gratificante que é o trabalho, a gratidão das pessoas, sabe? Não tem preço, Kátia, assim, sabe? Você dorme onde for, onde tiver que dormir, dorme. Mas é muito gratificante. E quanto tempo que você tá como missionário, Luciano? Kátia, acho que
Desde quando eu me converti, já tenho acho que uns 23 anos já. 23. Porque, tipo assim, como nós vemos que existem tantas as missões transcultural, que você sai para Sim. outra cidade, outro estado, mas tem as missões urbanas Sim. também, né? E eu gosto muito disso, Kátia. Eu gosto de contato com as pessoas, gosto de visitar. E eu tô na rua, tô pregando, vou pro hospital. Então, assim, desde quando eu me converti, que eu entendi esse chamado, eu tenho feito o evangelismo, eu tenho feito missões urbanas, eu tenho... Falando na questão das missões urbanas, você participa também do Ministério Fósforo, né? Isso. Que é aqui, inclusive, nós temos uma matéria com o Adriano, Legal. conhecido como Maninho. E então já vamos aproveitar e chamar aqui. Adriano, é com você. Mostra pra gente o que vocês têm feito aqui no município de Alta Floresta. Olá, Kátia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em frente ao supermercado Moreira da Cidade Alta e gostaríamos de compartilhar com vocês como que são feitas as nossas visitas, como que é feito o momento nosso evangelístico nas empresas, tá? Esses momentos eles são realizados de terça a sexta-feira e gostaríamos de convidar vocês para ver um pouquinho de como que isso é feito. Vem com a gente! Pode o mar tentar te afogar, podem as ondas tentar te parar, mas não desespere, não perca a fé. Deus está aqui e Ele vai te ajudar, mesmo que o mundo não... Tenho certeza que nada do que aconteceu aqui foi em vão. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de alguém aqui. Senhor, e o nosso intuito é esse, não é falar de religião A ou B, mas pelo contrário, de levar a Tua palavra, de levar aquela palavra que um dia mudou a minha vida, que mudou, meu Deus, não só a minha vida, mas a minha casa. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer e quero apresentar a cada colaborador, clientes e amigos. Agora eu estou aqui com a Sandra, supervisora aqui do Supermercado Moreira da Cidade Alta. E a Sandra acompanhou o nosso momento aqui, onde trouxemos uma canção, uma oração. Eu gostaria que a Sandra compartilhasse com vocês o que ela achou desse momento. Sandra, bom dia. Bom dia, em nome da equipe, dos colaboradores, do patrão, a gente agradece esse momento, né, que através das canções, da oração, eu acredito que Deus tem falado, tocado a cada coração. Eu espero que em breve vocês voltem, né, que foi um prazer ter vocês aqui e assim a gente fica mais aliviado trabalhando, né, com grande oração, grande momento, que Deus possa abençoar nós todos. Uau! Sandra, obrigado e eu tenho certeza que nós vamos voltar, tá bom? Se assim Deus nos permitir. Kátia, um abraço, Deus abençoe. Olha aí que legal, gente. Fala pra gente, Lu, como que faz pra quem às vezes tem interesse de estar participando desse tipo de evangelismo? Kátia, primeiramente, entrar em contato com a gente, né? Uhum. Primeiramente, E como? entra em contato com a gente. Através do Instagram, eu sei que tem o Instagram. Se alguém quiser acompanhar, tem o Uhum. Instagram, tanto o meu quanto do Fósforo, né? Do A Maninho. gente vai colocar os links aqui. Tá, aí tem o meu WhatsApp também, que pode estar entrando em contato. E nós temos também o Projeto Futuro, que é uma missão, né, Sim. Kátia? É um projeto maravilhoso com o pastor Lucas Ricardo, né? Para quem gosta de skate, tem o pessoal do futebol. E é uma área que a gente está trabalhando para que, quem sabe, seja mais... abrange outros tipos de esportes também, né? E tem sido um trabalho maravilhoso. Então entre em contato com a gente, Instagram tem alguns materiais, tem o Facebook também, e o WhatsApp. E a gente sempre tem coisas para fazer, Kátia. Que nem o Fósforo aí tem um trabalho fantástico também, né? Com o Maninho na direção. E assim, o Espírito Santo vai soprando e nós vai caminhando nesse embalo. Ô Lu,
E é engraçado porque você falando assim, eu olhando para você, eu lembrando, né? O Luciano, gente, ele além de missionário, ele tem o trabalho dele, ele é um concursado público, então ele está servindo a sociedade, ele está através da profissão dele e do chamado dele também. Então, Lu, fala pra gente, porque às vezes as pessoas acham assim que o missionário só vive de missões, né? Exato. De missão em missão, e na verdade não é bem assim, né? Então, Kátia, é que nem eu falei pra você, que eu também sou um pouquinho de evangelista, né? Uhum. E mesmo eu no trabalho, olha pra você ver como que é as coisas. Geralmente, quando entra alguém que eu vou atender, a minha mesa é a primeira ali no cartório, né? E aí, quando eu vejo que tem alguém andando assim meio mancando, que eu já percebo que tem uma dorzinha ali incomodando. E aí, quando ela senta na minha mesa, eu já começo logo perguntando, e aí, aconteceu alguma coisa? E essa dor tá com dor, né? E aí a pessoa automaticamente já me fala, tô com uma dor na coluna, tô com dor de cabeça, algum tipo de dor. E aí, eu pego, Kátia, eu falo para essa pessoa, eu posso orar? Você acredita em milagre? Aí a pessoa acredita, eu posso orar por você? Aí a pessoa fica meio assim, né? Porque o cara tá me atendendo, tô fazendo um título, mas ele tá... É inesperado, né? Sim, na verdade. Imagina. E precisa de muita ousadia para fazer isso. Sim, Kátia, precisa. Assim, não é fácil a gente tomar uma atitude dessa, Kátia, mas depois se você não faz, você fica... O Espírito Santo começa... Vai, e aí, amigão? Não vai fazer nada? Você perdeu a oportunidade, você perde a oportunidade, né? Exato. Tipo assim, eu já perdi muita oportunidade, depois eu ficar me cobrando, o Espírito Santo, e aí, amigão, vamos, cara. E aí, Kátia, eu pego as pessoas, eu levo pra fora, tem uma arinha ali do lado de fora, tem uma árvore, que são os pontos que eu levo as pessoas. Aí começo a orar ali, Kátia, assim, Deus move naqueles lugares, Deus cura, e aí eu já entro com a palavra de conhecimento, então, com a oração da legalidade, né, para que a pessoa carimbe o passaporte para o céu. E assim, Deus tem movido. Ele diz para nós, olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então não é porque eu estou no meu trabalho ali que eu não vou orar por alguém. Aí eu sempre deixo meu cartãozinho também, né? Posso orar por você? Estratégico. Aí alguém pega, olha assim, alguns já conhecem, né? Você não é o pastor lá do tal? Sim, sou. Que legal. E aí eu já oro, não, você quer oração? Toma o cartãozinho, ou ali na hora mesmo, a gente vai para fora. Já teve uma ocasião que quando eu tô colhendo a digital, tem os 10 dedos, né? E aí eu começo a orar. Deus vai curando, vai sarando, eu vou pegando ali, coletando e vou orando pela pessoa. Então, assim, isso é fantástico. Então eu não posso deixar de atender alguém ou de orar por alguém porque eu estou limitado no meu trabalho, né? Eu cumpro o meu horário certinho, mas eu sempre estou, de alguma forma, levando o evangelho para essas pessoas. Que legal, Lu. Lu, a gente tem assunto aqui, gente, para conversar horas, né? Mas nós vamos já encerrar o nosso programa de hoje. Espero poder ter você novamente em programas futuros para a gente estar falando sobre esse tema tão importante, tão relevante para o nosso tempo, porque eu acredito assim que os dois principais coisas que nós como igreja precisamos focar, primeiro o evangelismo e depois o discipulado, porque para poder, né, a gente alcançar e depois construir as raízes, Exatamente. né? Mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade para a gente estar se aprofundando ainda mais nesse assunto. Lu, obrigada. Você quer deixar algum recado? Você quer falar algo para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Quero sim, Kátia. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e a vocês por essa oportunidade e dizer que eu estou indo agora em julho, eu estou indo para o interior do sertão, né? Nós vamos inaugurar uma base missionária lá. E dentre alguns eventos que vamos fazer com a cidade também. E ó, nós falamos aqui das três vertentes, né? Oração e contribuir. Então eu preciso da tua ajuda, oferta no meu ministério para que eu possa sair. Eu não consegui atingir o objetivo ainda financeiro, mas eu creio que você vai me ajudar. Depois eu posso, não sei se eu deixo A gente deixa o Pix, né? Pode falar, Vou deixar o Pix aqui, quem puder. E outra coisa, o ID você já tem. Então não tenha medo, não se sinta incapaz, porque o Espírito Santo te capacita para fazer missão, para fazer evangelismo. E a nossa cidade precisa, sabe, outras cidades precisam. Até mesmo por telefone você pode cumprir uma missão.
orar por uma videochamada, mandar um áudio. Enfim, você é um instrumento de Deus para ser usado aqui na terra. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. E se você tiver mais dúvidas quanto a isso, pode me chamar no Instagram, Facebook, no meu WhatsApp. A gente vai estar conversando. Amém? Deus abençoe a vida de todos. E aqui nós vamos encerrar esse bate-papo com o pastor Luciano, falando sobre missões, esse tema tão relevante, tão importante para esse tempo. Nós entendemos que nós somos chamados para esse ID. Você pode cumprir o ID na sua casa, na sua faculdade, no seu colégio, no ambiente onde Deus tem te colocado. Então que você possa estar expandindo o reino através da sua vida e fazendo com que muitas pessoas sejam alcançadas. Nosso programa termina por aqui. Eu espero vocês no próximo sábado, a partir do meio-dia.